Fala galera do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, sobre a vinda da família real ao Brasil e o processo de independência, beleza? Então deixem um like e também eu quero, antes de mais nada, parabenizar todos vocês que estão fazendo os exercícios, estão aí mandando pra gente recadinhos, né, fazendo as atividades. Quero parabenizar todos vocês aí pelo comprometimento, beleza? Então, antes de mais nada, nós falamos na aula anterior, né? Nós falamos de algumas revoltas separatistas, né? Nós estamos falando de Brasil colônia, mas no capítulo 17 nós vamos falar aqui um pouco sobre a vinda da família real. Professor, como que se deu a vinda da família real portuguesa ao Brasil? Primeiro, nós temos na Europa, nós já vimos a era napoleônica, nós temos na Europa Napoleão Bonaparte tomando conta da Europa. E aí o que aconteceu? Napoleão, ele instaura lá o bloqueio continental, porque ele queria tirar o controle não, queria isolar, na verdade, a Inglaterra, porque ele conseguiu dominar boa parte dos países europeus, mas não conseguiu dominar a Inglaterra. A Inglaterra é separada, né? E aí ele tinha o maior exército, mas a maior marinha era da Inglaterra. Então, o que a Inglaterra fez? O que ele fez? Resolveu criar o chamado bloqueio continental, proibir todas as nações europeias de comercializar produtos com a Inglaterra. Bem, Portugal tinha vários acordos comerciais com a Inglaterra. Além dos acordos comerciais, Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra. Além disso, Dom João, que, querendo ou não, eu o considero um grande estrategista, ele conseguiu enrolar, levar Napoleão no papo, né, durante muito tempo, onde ele fez um acordo com a Inglaterra também, com o objetivo, diz lá na página, por exemplo, página 16, no ponto 1.3, fala assim, ó, a transferência, o que ele tinha, né, de acordo, né, com a Inglaterra, qual era o acordo? A transferência da família real para o Brasil em viagem inglesa. Também a entrega da escolta, né, da esquadra portuguesa aos ingleses. A cessão da Ilha da Madeira à Inglaterra, que instalaria uma base para combater aos franceses no local. Olha, e a cessão de um porto livre para comércio na região sul, preferencialmente em Santa Catarina. Olha só, a Inglaterra, ela estava com problemas também, porque ela não podia comercializar com países europeus, e por outro lado, ela estava abrindo novos caminhos, ela precisava abrir novos caminhos de comércio. Então, o que aconteceu? Fechou-se uma parceria com o príncipe regente, né, Dom João VI, onde ele poderia utilizar portos brasileiros, a Ilha da Madeira, e também passou a ter aí um contato maior com o Brasil, né? E, muito bom para os ingleses. E aí, os ingleses resolveram fazer esse acordo com os portugueses e trouxeram a família real para o Brasil, sendo que, antes disso, os portugueses mandaram emissários para cá que organizaram o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um local muito ruim, né? E eles retiraram várias pessoas das suas casas, tiraram porque a família real ia vir, mas não ia vir só a família real, ia vir toda a corte portuguesa para cá. Então vieram muitas pessoas. E o bloqueio continental não, o período chamado período joanino no Brasil durou de 1808 a 1821, onde Dom João veio com toda a corte para o Brasil, e aqui ele resolveu assinar o Tratado de Abertura dos Portos, aonde
ele abria, assim que ele chegou em 1808, assim que ele chegou no início do ano de 1808, lá em Salvador, ele assinou a lei aí de abertura dos portos às nações amigas, que praticamente realmente ajudava mais a Inglaterra, né? Enfim, também autorizou a construção aí de indústrias manufatureiras no Brasil, coisa que não era possível. E também o tratado aí de 1810, né, posteriormente, depois da instalação dele aqui, né, assinado aí, que causaram aí desconforto à corte em virtude das críticas dos portugueses e brasileiros à situação de Dom João, que foi os dois tratados, né? O Tratado de Comércio e Navegação, também de Aliança e Amizade. Gente, esse Tratado de Comércio e Navegação fazia com que os ingleses pagassem menos impostos do que os brasileiros e portugueses. É isso mesmo. Os ingleses foram muito mais beneficiados do que outra coisa. Enfim, o que aconteceu? Dom João chegou aqui e muita coisa mudou no Brasil. Foi criado novos órgãos do governo, foram criados, além de órgãos do governo, foram criados também o Jardim Botânico, por exemplo, a Polícia Militar, o museu. Foram criados vários órgãos e estabelecimentos para que a corte portuguesa ela vivesse bem no Brasil. Muita coisa mudou aqui, né? Academia de Ciências, de Artes, Banco do Brasil, né? Lá na página 17 vem mostrando tudo que foi criado, né? No último parágrafo da página 17, tudo que foi criado, Jardim Botânico, né? Foram criados no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, a partir da chegada de Dom João. Dom João também, assim que ele chegou, né, a primeira coisa que ele chegou ele ordenou aí, né, a tomada da Guiana Francesa, que não foi não deu muito certo, mas a tomada da Guiana Francesa e a revelia a Napoleão, e também a província da Cisplatina, que ficou sob domínio português durante um tempo, tá? E o Brasil ele tem aí os portugueses que viviam aqui, ou os brasileiros também, áreas de liberdade muito grande. Por quê? Em 1815, né, quando Napoleão ele é preso, né, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, para que o Brasil participasse dessa reunião, na reorganização da Europa. Dom João eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal, quer dizer, ele acaba com o pacto colonial, oficialmente, né? E o que acontece? Com isso também, os brasileiros começam a respirar áreas de liberdade econômica, né? Áreas de metrópole. Isso faz com que eles experimentem a liberdade. Também chega no Brasil a chamada Missão Artística Francesa, que ajuda a disseminar, né, as belas artes, disseminar a cultura, a alta cultura sobre a população que existia naquele momento, ou a população, o povão não, mas passa a ter um pouco mais de cultura disponível dentro do Brasil. E aí o que acontece? O Brasil ele começa a mudar, ele muda totalmente durante esse período joanino aqui. Por quê? Lá, a partir de 1816, nós temos algumas revoltas que começam a surgir lá em Portugal. Por quê? Começam a surgir, tanto lá em Portugal, quanto aqui também, algumas revoltas que aconteceram lá no período joanino aqui no Brasil, que dificultam um pouco a vida de Dom João aqui, mas ele consegue controlar essas revoltas. Mas lá em Portugal, com o fim do período napoleônico na Europa, os portugueses eles começam a exigir do Brasil,
exigir de Dom João que ele transforme o Brasil em colônia e que ele volte a Portugal. Porque se ele não voltar a Portugal, está acontecendo lá em 1817 a chamada Revolução do Porto, que tiraria Dom João do governo ou do controle de Portugal e instauraria uma república. E eles exigem a volta de Dom João a Portugal. E aí, Dom João, ele resolve voltar a Portugal, né, durante esse período aí chamado da Revolução do Porto, para que ele fique no Brasil, para que ele não perca o trono português. E ele volta para Portugal, mas ele deixa aqui o seu filho, o príncipe regente chamado Dom Pedro I, tá? Eles exigem, lá em Portugal, eles exigem a recolonização do Brasil, e aí nós vemos uma reestruturação do processo político histórico brasileiro, tá? Aonde o Brasil começa a ter aí o que nós chamamos de conflitos de interesses entre os colonos, né, que já experimentaram a liberdade, e os portugueses, que começam a querer também que o Brasil vire uma colônia e exigir isso dos portugueses, tá bom? Então, Dom Pedro II ele vai, mas ele deixa aqui o seu filho, o príncipe regente, tá bom? E basicamente é isso. Nós vamos, esse capítulo 17, ele vai desaguar lá no processo de independência do Brasil, que nós vamos falar no capítulo 19, se não me engano, né, o primeiro reinado, né? E eu vou pedir a vocês que façam os exercícios que eu passei para vocês, tá? Quero parabenizar de novo a galera que está fazendo as atividades, tá bom? E também mandando um recadinho, participando aí, bacana, tá bom? Gente, ó, espero poder ter colaborado com vocês, capítulo 17, e na próxima aula, né, eu vou estar colocando para vocês também alguns exercícios, a correção de alguns exercícios, e também o capítulo 18, beleza? Então valeu, galera, é isso aí, espero vocês na próxima aula, valeu!